Olá, boa tarde. Bem-vindas, senhoras, bem-vindos, senhores. Eu quero agradecer à Bayer pelo convite para a gente participar desse painel. Aliás, eu quero dizer para vocês que eu me emocionei muito, porque eu cheguei bem cedo aqui, hoje, e olhando aqui nesses corredores, passou um filme na minha cabeça, porque vocês vão entender daqui a pouco. Meu nome é Rinaldo de Oliveira, eu sou jornalista, repórter, apresentador de televisão. Sou conhecido como o jornalista que trocou a notícia ruim pela notícia boa. Porque hoje, graças a Deus, eu não preciso mais dessa coisa de televisão. Hoje eu trabalho com um portal que chama Só Notícia Boa e que fala de coisas positivas, de um novo olhar para a vida, que é exatamente o que nós estamos falando aqui hoje, sobre um novo olhar para o câncer de próstata. Eu explico. Eu, há 4 anos, fui diagnosticado com câncer de próstata. Eu tinha 58 anos na época. E foi logo após a pandemia. Você imagina, né? O tranco. Eu tinha acabado, todo mundo, acabado de sair daquele susto da pandemia. E aí eu recebo o diagnóstico de câncer de próstata com 58 anos. Eu, na verdade, já vinha me preparando para essa história. Por quê? O meu avô materno, pai da minha mãe, ele morreu com câncer de próstata. E a chance de eu ter o câncer de próstata também era gigante. Então, desde os 40 anos, o que eu fazia? Eu já ia ao médico, que é uma coisa que o homem brasileiro normalmente não faz. Por vergonha, por medo, enfim. E aí eu comecei a fazer o acompanhamento, e quando chegou a fase dos 58 anos, o PSA subiu, nós fizemos todos os exames, e o curioso, estava tão no início a doença, estava tão no início esse tumor, que ele não apareceu nem na ressonância magnética. E eu, todo feliz, né? Falei, esse PSA de 4,5 não é nada. Aí meu médico, o Dr. Fernando Kreuter, a quem eu tenho assim uma gratidão eterna pela descoberta, pelo tratamento, pelo carinho, pelo acompanhamento e pela cirurgia. Ele me falou, Rinaldo, esse câncer, esse tipo de câncer que você tem é muito agressivo. É um câncer letal. Metastático, como eles falam, né? Que leva à metástase. 5 anos de vida. Pânico. E aí fiz as contas. 58, mais 5, 63. Eu ia morrer com a mesma idade do meu avô. Olha, gente, o que é a genética, o DNA. Enfim, fizemos a cirurgia. Eu fiz uma cirurgia, assim, foi muito tranquila, né? Apesar de todo o medo que a gente passa, que a gente tem, né? Eu fiz a prostatectomia radical, robótica. 2 meses depois, eu já não usava mais fralda, eu já estava com as funções urinárias perfeitas. Menos de um ano depois, eu já estava com as funções sexuais retomadas, perfeitas. E hoje eu estou aqui, muito feliz, como jornalista e como ex-paciente, para dizer para vocês que essa doença é horrível. A gente fica em pânico, a família fica em pânico, a gente precisa da rede de apoio, a gente precisa de médicos, a gente precisa de tudo. Mas eu estou aqui para trazer esperança, para dizer para vocês que eu sou a prova viva de que a gente pode passar por isso e a gente pode vencer o câncer de próstata. Então, eu sou muito grato a esse espaço que a Bayer está me dando para participar desse encontro aqui com vocês. Eu quero até mostrar como eu era quando eu fui diagnosticado com câncer de próstata.
É o mesmo cara, gente. Há 4 anos. Parece, né? Falam que eu estou mais bonito agora, pelo amor de Deus. Enfim, foi um drama, foi uma fase, passou. E o que eu acho muito interessante é poder estar aqui com vocês hoje para falar de tudo isso, de cabeça erguida, vivo, de pé, feliz, namorando, trabalhando, produzindo. O câncer de próstata foi embora. Por quê? Porque eu consegui fazer o diagnóstico rápido, porque eu tive um médico fantástico, antenado, que naquela época, há 4 anos, ele já era preparado para a questão da robótica, para a cirurgia robótica, me deu um apoio sensacional, me levou até a fisioterapeuta para eu fazer esse trabalho que é necessário. Então, assim, eu sou só felicidade, e por conta disso, eu tenho obrigação de passar essa esperança para todo mundo. É por isso que eu topei, que eu aceitei esse convite da Bayer, eu aceito de coração, eu repito várias vezes, e espero que a minha experiência possa servir para muita gente que está assistindo a gente aqui no auditório, para o pessoal que está assistindo a gente na internet, pelo YouTube, pelo Simpla, não é? E é isso. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que é muito importante a gente ter o apoio da família, não só dos médicos, né? Do médico, do tratamento, mas o apoio familiar é uma coisa, a rede de apoio, como se diz, né? Ela é muito importante, porque quando a pessoa fica doente, a família fica junto, não é? Então, assim, eu quero agradecer. Desculpem a minha emoção, que quando eu achei que eu ia morrer, né, a minha mulher me ajudou muito. E 1 ano depois, ela é que foi embora. Né? Então, eu tenho muita gratidão, Andréia, e quero dizer para vocês que a gente precisa relembrar essas coisas sempre, sabe? Porque é muito importante a gente não esquecer o passado, não esquecer as pessoas que ajudaram a gente, as pessoas que tiveram presentes. A rede de apoio é muito importante. Só que nesse evento eu quero dar um passo adiante, junto com o pessoal da Bayer, que é um novo olhar. Sabe? Vamos olhar para o que vem depois do câncer de próstata, que é o que está acontecendo comigo aqui. É o depois, é a vida, porque existe vida depois do câncer de próstata, sim. Não é? E é esse evento que a gente vai falar hoje, aqui no TJCC. Todos juntos contra um câncer, um passo adiante. Falar sobre um toque de coragem, sobre um novo olhar sobre o câncer de próstata, o impacto na qualidade de vida, no tratamento do paciente. Por quê? Porque existe qualidade de vida. Porque a vida, felizmente, continua depois desse tratamento. E é importante lembrar dessa nova fase. A qualidade de vida do paciente depende de quem? A gente vai falar sobre isso aqui, depende cada vez mais da maior participação do paciente nessa discussão que eu estou tendo aqui com vocês. Um balanço sobre a extensão dessa sobrevida e o impacto dos tratamentos propostos no dia a dia desse paciente e dos familiares, como eu falei, que é muito importante, porque eles vão participar dessa luta, sim. Bom, a gente abre esse painel falando sobre esse novo olhar para o câncer de próstata, e eu apresento a vocês o pessoal muito legal que vai conversar com a gente. É gente capacitada, é gente que passou, não efetivamente no corpo deles, mas com outras pessoas, pelo que eu passei, e eles vão passar essa experiência aqui para a gente. O médico Diogo Bastos, que vai falar sobre o olhar da medicina. A Luciana Holtz, que é do Instituto Oncoguia. Ela está bem próxima da realidade dos pacientes e vai falar sobre o dia a dia e a voz de quem passou ou está passando pelo câncer de próstata. E também o Dr. Cássio Idi, que é especialista em saúde suplementar
que representa a Abrange, que é a Associação Brasileira dos Planos de Saúde. E ele vai falar sobre a política de acesso, que é muito importante. Lembrando, gente, que o câncer de próstata, os números a gente não pode esquecer. O câncer de próstata, ele atinge homens, claro, não é? Mas assim, é a segunda maior causa de morte. Antes vem o câncer de pele. Só que por que se fala tanto do câncer de pele e tão pouco do câncer de próstata? Então, a gente tem vários assuntos aqui que eu quero que vocês acompanhem com a gente, por favor. Porque essas três feras aqui têm muito para ensinar, muito para compartilhar com a gente e para a gente repassar, gente. Inclusive, eu quero até dizer para vocês o seguinte, lembrar que o papel da mulher, apesar do câncer de próstata ser masculino, o papel da mulher é muito importante, porque a mulher, o meu médico, o Dr. Kreuter, me contou uma história que eu vou compartilhar com vocês também. Que muitos pacientes chegam no consultório dele enganados. A mulher leva, dizendo que está levando para o cardiologista. Gente, a vergonha do homem é uma coisa assim... Desculpe, eu não vou nem classificar, porque vocês, mulheres, fazem isso desde cedo. Só que a gente não tem essa cultura. Não é? Bom, mas vamos começar aqui. Primeiro eu vou conversar com o Diogo Bastos. Diogo, a gente vai começar falando sobre o olhar da medicina, sobre o câncer de próstata, que atinge, na maioria, homens mais velhos, né? No meu caso, com 58 anos, mas eu tenho amigos que com 50 já tiveram. Pessoas que já tomam múltiplos medicamentos e que enfrentam desafios diários. Quero saber de você o seguinte, como oferecer o melhor tratamento para cada paciente? É dessa forma que isso é feito? E bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Rinaldo, obrigado a Bayer pelo convite, um prazer estar aqui nessa mesa, vamos ter discussões muito interessantes. Te parabenizar por se abrir e até agradecer, porque esse tipo de história, né, você se abrir dessa forma, traz à luz muitos pontos importantes e fundamentais. Acho que quanto mais a gente falar sobre o problema, mais fácil a gente consegue lidar com ele e conscientizar as pessoas a se cuidar, né? Eu concordo, realmente a mulher, ela, desde muito jovem, ela tem um hábito de se cuidar, de ir no médico. É diferente o homem, né? O homem, ele acaba que fica meio perdido, sem médico, sem uma referência por muito tempo. E aí a recomendação é, quando você tiver 45 ou 50 anos, você procura um urologista. E aí muitos acabam não procurando, né? Enfim. Bom, então indo... No meu caso, a primeira vez que eu fui urologista, eu tinha 40 anos. Essa é a história típica, né? Bom, e ainda bem que você foi, né? E eu concordo plenamente, o papel da mulher é fundamental. Então, quando eu venho no consultório um homem sozinho, eu já falo, olha, quando você voltar, você traz sua esposa, sua filha, seu filho, enfim. Mas o papel de ter alguém junto, não necessariamente mulher, mas alguém junto, de fato faz diferença no cuidado, nos resultados. Agora, falando do ponto de vista médico, oncológico, né, o câncer de próstata é uma doença muito heterogênea, né? Você mesmo já pincelou isso, a gente tem pacientes com 45, 50 anos sendo diagnosticados com a doença, pacientes com 90 anos sendo diagnosticados com a doença. Então, a gente tem um perfil muito diferente de pacientes. Então, é fundamental, em primeiro lugar, a gente individualizar quem é a pessoa que a gente está tratando, né? Quem é esse indivíduo, não só a idade, onde ele mora, o que ele faz, o que ele gosta de fazer, quais são os seus objetivos de vida, o que ele está preocupado, o que ele não está. Muitas vezes o médico tem um olhar para a doença. Não, eu tenho que dar esse remédio, eu preciso fazer isso, fazer esse exame. A gente tem que ter um olhar mais abrangente para isso. Mas a doença também é muito heterogênea. Então, eu tenho casos de câncer de próstata muito pouco agressivos, casos iniciais, onde muitas vezes o tratamento é cirurgia, radioterapia, em alguns casos a gente até acompanha inicialmente. Casos muito pouco agressivos. E a gente tem os casos mais agressivos, doença mais séria, com maior risco de metástase, ou até que já se apresenta com metástase. E aí é um cenário bem mais difícil, né? Um cenário, infelizmente, a gente tem uma parte dos pacientes diagnosticados com câncer de próstata que a gente ainda não tem um tratamento curativo para oferecer. Esses pacientes que já se encontram com metástase, né? A boa notícia é que os tratamentos evoluíram muito nos últimos anos. Então, o câncer de próstata é uma doença que depende da testosterona,
para se proliferar, em geral, né, grande parte dos casos. E, portanto, o tratamento da doença mais avançada, em geral, é com o uso de bloqueadores da testosterona. E de fato, houve muito avanço nesse cenário, com novos bloqueadores hormonais mais potentes. Então, o que a gente está vendo hoje é que, mesmo em casos mais agressivos, mais avançados, os pacientes estão vivendo mais e estão vivendo melhor, com melhor qualidade de vida, né? Então, a gente está passando de uma fase que os resultados de tratamento eram ruins. Os médicos se preocupavam pouco com qualidade de vida, porque a doença era tão agressiva que a concentração estava toda na doença. E hoje não, a gente tem pacientes vivos há anos e anos e anos, com a doença muitas vezes em remissão, né? E naturalmente a gente tem que estar concentrado em qualidade de vida, em como esse paciente está, se ele está tendo algum impacto do tratamento, né? E discutir as opções prós e contras. Então, quando eu penso no espectro da doença, a doença localizada, ou seja, sem a metástase, ela é tratada com intenção de cura, como no seu caso, felizmente, né? Com cirurgia, com radioterapia. A doença que recidiva, a doença mais avançada, infelizmente a gente não tem tratamentos curativos, mas os tratamentos são muito eficientes. E boa parte desses pacientes vive tão bem por tanto tempo que acabam falecendo de outras coisas, inclusive. Eu ia te perguntar sobre aquele paciente idoso que toma muito remédio. Tem aí uma relação de risco de queda, fratura, efeitos cognitivos. Como é que vocês lidam com isso? Porque não basta você ter um problema e aparecer outro, não é? Esse é o grande ponto. Então, é individualizar o tratamento. Então, a gente tem pacientes jovens que toleram melhor tratamentos, mas a maior parte dos pacientes, e aí falando especificamente do câncer de próstata com doença mais avançada, né? Doença sistêmica, ou seja, eu tenho que tratar a doença como um todo. Esses pacientes, muitos deles têm problemas neurológicos, problemas cardiológicos, já colocaram stent. São pessoas que foram sedentárias a vida inteira, não fazem atividade física, né? Eventualmente tem algum quadro demencial. E o tratamento do câncer de próstata, que envolve o bloqueio da testosterona, pode agravar alguns desses problemas prévios do paciente. Pode haver interação de remédios que a gente usa para combater o câncer com remédios de uso contínuo do paciente. Então, é crítico, na avaliação do paciente, a gente entender qual é o tratamento que eu vou dar para esse paciente, que tem as melhores chances de ajudá-lo a combater a doença, por outro lado, que tem as menores chances de atrapalhá-lo, de causar uma piora em alguma das suas comorbidades. Então, esses tratamentos podem evoluir com redução de massa muscular, osteoporose, pode agravar fadiga, etc. Então, além do tratamento, a gente orienta exercício físico. Então, a gente tem que convencer o paciente, através dos filhos, através da esposa, muitas vezes, a ir para uma academia, procurar um treinador físico, começar a se alimentar melhor. Então, não é fácil, mas os pacientes, em geral, aderem. E, de novo, a gente tem visto resultados realmente impressionantes com os tratamentos novos. E existe, nesse processo que você está dizendo, existe aí uma decisão compartilhada entre o médico e o paciente em relação a menos toxicidade, em relação à qualidade de vida. Vocês conversam sobre isso? Sem dúvida. Isso também é algo mais recente, né? Pelo menos essa é a minha impressão, né? No passado, e é curioso porque numa primeira consulta, o paciente entra no consultório e a grande preocupação, na maior parte dos pacientes, se você conversar a fundo com ele está preocupado que vai morrer no dia seguinte. Assim, essa é a impressão que os pacientes chegam, né? E muitas vezes eles têm uma doença que não vão ameaçar a vida dele por pelo menos 10, 15 anos, e a gente sabe disso. Mas é importante para o médico entender o que está passando na cabeça do paciente, para, em primeiro lugar, acalmar, posicionar, né? Deixar o paciente no centro do processo de decisão, para que ele possa nos ajudar a tomar as decisões, porque existem tratamentos diferentes e que são adequados para aquela determinada situação. Vou dar um exemplo. No câncer de próstata localizado, a pessoa pode fazer cirurgia ou radioterapia. Muitas vezes a chance de cura é igual, mas cada um tem um perfil diferente. Portanto, o paciente ele tem que entender para nos ajudar a tomar a melhor decisão. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar, que tem mais assuntos para a gente falar com o doutor. Agora a gente vai conversar com a Luciana Rotz. Ela é do Instituto Oncoguia. E é muito legal a fala dela também, porque a Luciana ela vive o dia a dia dos pacientes, não é? E, Luciana, eu queria que você me contasse pelo menos uma história, porque assim, a gente que trabalha com histórias, eu sou jornalista, né? Sempre tem uma que marca a gente, né?
eu gostaria que você falasse. Boa tarde, obrigado pela presença. Obrigada, Reinaldo, doutor Diogo, Cássio. Oi, gente, tudo bem? Obrigada, Bayer. Estou super feliz de estar aqui, com um paciente, doutor Diogo, contando para a gente aqui sobre a sua experiência com câncer de próstata. Isso é raro, Reinaldo, raro. Então, muito obrigada de novo, você trazer, compartilhar, trazer todas as questões. E obrigada por vocês que estão aqui com a gente também. E desculpa eu ter me emocionado a todos vocês, porque assim, esse encontro me trouxe um monte de coisas do passado que já foram, né? Mas assim, não tem como... Me desculpem, tá? Você coloca lá numa caixinha, e aí volta tudo, Então, muito obrigada mesmo. Mas ele tinha me falado com essa história de que ele queria que eu contasse uma história, E aí eu trouxe aqui uma colinha, então, para não esquecer. Mas eu fiquei pensando muito, Eu acho que com o que a gente está trazendo aqui, gente, a quantidade de... Eu gosto de falar, de boas notícias que a gente tem no mundo do câncer, Reinaldo, E acho que, para mim, a tua fala hoje aqui faz parte desse pool de boas notícias, sabe? Do paciente hoje que está vivo, que está bem, que está compartilhando suas histórias, que está entendendo a potência que é, o seu envolvimento numa causa como essa que está aqui hoje, gente? A gente está aqui porque a gente quer melhorar a situação do câncer no Brasil, porque a gente quer garantir diagnósticos mais precoces, acesso a tratamentos mais efetivos, mas, acima de tudo, uma coisa que a gente está falando aqui, que eu sou uma enorme defensora, é acesso à qualidade de vida. As pessoas querem, doutor Diogo, obviamente, o primeiro foco é pensar em cura, tira esse negócio da minha frente, logo, mas se isso não é mais possível, e depois que essa informação chega, a segunda grande questão é quanto tempo eu posso viver, mas como que eu vou viver? Acho que esses são dois pontos super importantes. E aí, você me fez lembrar aqui um pouquinho do seu Roberto, que com 67 anos ele tinha recebido um diagnóstico de câncer de próstata já numa fase metastática, e ele falava muito que o seu maior medo não era morrer da doença, mas era deixar de viver como ele gostava. Olha que importante, Você falou isso o tempo inteiro. Qualidade de vida, E é assim, jogar futebol com os netos, cuidar do jardim, sair para jantar com a esposa. Quando ele discutiu, então, as opções de tratamento, ele pôde entender, porque, sabe, outra coisa, doutor Diogo, essa questão que a gente começa a falar mais hoje, de decisão compartilhada, eu concordo totalmente com você, é novo. Até porque o paciente não sabe que ele pode participar. Então, para mim, o conceito de decisão compartilhada, ele é processo, ele é relação, começa com o médico, porque se o médico não permite, não informa o paciente que ele tem opções de tratamento, você acabou de falar aqui, podemos ir para o caminho da cirurgia, podemos ir para o caminho da radioterapia. Você fala isso para o paciente fala, eu vou ter que escolher, Mas tem certeza que sou eu que vou escolher? A gente tem que contar para ele, sim. E assim, o que você, as suas vontades, as suas prioridades, o teu plano de médio e longo prazo, tudo isso importa. E aí volta de novo para o doutor Diogo, para ele ajudar nesse processo de tomada de decisão, pesar riscos e benefícios, para que, no final das contas, a decisão seja compartilhada. O que a gente vê hoje no dia a dia, gente, é assim, existem 3 tipos. Tá? Existe a decisão paternalista, e aí não tem jeito. É o paciente que vira para o doutor Diogo e fala, doutor, decide para mim. Ainda eu acredito que é a maioria. Existe a decisão informada, que então, pelo menos, eu estou sabendo realmente a respeito, mas eu ainda deixo ali um pouquinho na mão do meu médico, e sim, essa que a gente vem falando muito, que é a compartilhada. E que aí o que importa para mim como paciente vai ser levado em consideração na decisão final. Acho que esse é um ponto central. Vou voltar aqui. Agora eu fui longe aqui com essa história de decisão compartilhada, mas voltando para o seu Roberto, ele falava muito que ele queria... ele acabou decidindo por uma opção de tratamento menos agressiva, que ele tinha clareza que o tempo talvez fosse menor, mas que sim,
né, ele ia poder ter mais tempo, estar mais presente, inteiro, ele falava, né, do que simplesmente existir e correr o risco de ficar na cama, né, passando mal ali por conta de uma toxicidade. Outro exemplo era o seu Carlos, né, que aí sim, com 58 anos, que ele compartilhou a sua experiência, até num grupo de apoio que a gente tem lá no Onco, e ele fala isso, né, que depois de iniciar o tratamento que estava lhe causando muita fadiga, né, ele decidiu, realmente chegou para o seu médico e falou se tinha uma opção que desse para amenizar esse efeito colateral, porque ele não queria passar o pouco tempo que lhe restava deitado numa cama, né, que ele queria, sim, poder pedalar, trabalhar mais um pouco. E esse foi o desejo que orientou o médico, a família, a dar uma organizada ali e pensar junto com o paciente se era possível fazer essa troca de tratamento. Acho que isso é muito importante, Reinaldo. Era isso que eu ia te falar, sobre esse olhar urgente para a qualidade de vida. Porque quando a pessoa é diagnosticada, ela só pensa no momento, eu quero me curar. Mas e depois? E depois que você consegue a cura? Como que é a qualidade de vida? É isso que eu queria perguntar para você sobre esse olhar. Ele tem que ser mais urgente, né? Não, sem dúvida. Eu acho que é urgente e é inadiável. Eu acho que essa é uma discussão importante, porque o que a gente está falando aqui é de desfecho clínico, muitas vezes, né, doutor Diogo? E o desfecho clínico, qualidade de vida, a gente tem muita dificuldade que ele seja levado em consideração nos famosos momentos de decisão, né, Cássio? Então, assim, lá no hall, lá na Conitec, quando a gente está discutindo, por exemplo, a incorporação de um novo medicamento, como a gente não tem muito dado, né, a gente precisa de dado. Né? O que orienta essas decisões, a gente precisa de evidência. E, às vezes, a evidência é um estudo clínico, e aí, às vezes, lá no processo do estudo clínico, esse dado nem sempre é coletado. A gente precisa até do próprio paciente. Existe uma siglinha, né, que é o Patient Reported Outcome, que, de novo, eu preciso do paciente muito atento ao que está acontecendo com ele durante o tratamento. Né? Porque, às vezes, assim, ele está tendo efeito colateral, Reinaldo, mas ele não dá muita bola. Né? Tem o paciente que acha que tem que aguentar, né? E não tem que aguentar. Né? Tudo que está acontecendo, ele tem que, muitas vezes, documentar. A gente tem até um diário do tratamento para ajudar o paciente a escrever. Né? Tive náusea, tive vômito, estou cansado, né? Não saí da cama. Para que serve isso? Tem que conversar com o doutor Diogo. Na próxima consulta, tem que trazer essas informações, porque isso é subsídio para o doutor Diogo tomar a decisão. Sabe? Então, eu acho que esse tipo de dado ele é difícil da gente documentar. Então, cabe a nós, cabe, né, aos médicos, a própria academia, a gente conseguir documentar da melhor maneira possível para que esse desfecho possa ser mais valorizado nesses momentos onde a gente está discutindo, por exemplo, a incorporação de uma nova tecnologia. Porque é disso que a gente está falando. Os remédios hoje estão chegando, o foco tem que ser, obviamente, que eu quero viver mais, que eu quero poder me curar, mas para que ter tanta toxicidade? Né? Se pode existir a chegada de um novo medicamento sem toxicidade, a gente tem que priorizar esse, né? Entendi. E você acha que tem aí uma conexão entre a realidade do paciente e as diretrizes públicas e privadas? Existe? Não, eu acho que a gente ainda fala duas línguas. Né? Acho que para tomar decisão, como eu falei, precisa de dado, precisa né, a gente conseguir, claro que a decisão é sempre pelo coletivo. Hoje o tratamento está muito indo para o caminho personalizado. Então, acho que são aí, né? Acho que pontas aí de uma balança que são desafiadoras, realmente a gente colocar uma de cada lado, mas que a gente vai ter que encontrar um caminho. Né? A gente está falando de um desfecho que precisa ser mais valorizado e talvez nosso trabalho é conseguir ter mais dados, né, para conseguir ter um argumento potente para que isso seja cada vez ganhe mais espaço. Certo. Tem uma outra questão aqui que a gente estava pensando, que é sobre o discurso político e o cuidado integral. Eu queria saber se você acha que está havendo aí uma invisibilidade do câncer de próstata. Estão falando pouco disso no discurso político e no cuidado integral? Acho que sim, acho que vem aumentando isso. Acho que a gente está aqui, né, um painel dentro do TJCC de câncer de próstata. A gente, obviamente, vê o movimento do Novembro Azul crescendo. Então, tem pontos importantes, mas, por exemplo, se eu for fazer uma fotografia aqui, até mesmo do Novembro Azul, né, a gente acaba, óbvio, discutindo muito a questão do desafio do diagnóstico precoce, a importância, né, de quais são os exames aí que o médico tem que fazer. A gente
gente não chega tanto no paciente em si. Né? Quem é este paciente hoje? Como é que ele vive? Quais são suas prioridades, sabe? Hoje, se a gente for olhar até mesmo para essa realidade do que o paciente da saúde suplementar tem de acesso e do que o paciente do SUS tem de acesso. A gente tem um estudo no Oncoguia que chama Meu SUS é diferente do seu SUS, que a gente acabou de fazer a segunda edição e, infelizmente, a conclusão continua a mesma. Né? Mesmo dentro do SUS, a gente tem diferentes tipos de tratamento, né, em diferentes centros sendo oferecidos. Então, acho que essa falta de equidade, ela grita, e a gente também precisa trabalhar muito para acabar com isso. E a gente vai continuar falando disso. Agora, eu tive a oportunidade de falar com o Dr. Cássio Ide, que ele vai falar com a gente agora. Ele é especialista em saúde suplementar e ele representa a Abrange, que é a Associação Brasileira de Planos de Saúde, que essa é uma questão assim gigante, porque o brasileiro que passa por isso, ele fica com medo de ir para o SUS. Aí ele tenta ir para o plano de saúde e nem sempre ele consegue também. Eu lembro que na época que eu fiz, em 2021, o meu médico chegou e me falou: Rinaldo, o melhor é a gente fazer a cirurgia robótica. Só que não tinha. O plano não cobria. Agora que está chegando no SUS, 4 anos depois, a cirurgia robótica foi aprovada, mas não significa que chegou ao SUS ainda. Né? Não chegou às pessoas. Foi aprovada, que já é um grande passo. Então, é isso que eu gostaria de perguntar para o senhor. Eu queria entender como que as decisões sobre a cobertura de tratamentos, como que essas decisões são tomadas nos planos de saúde e a oportunidade de melhoria. Bom, pessoal, boa tarde. Prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado, Bayer, pelo convite. Agradeço já aos painelistas aqui. Vocês falaram, já me deixaram... já mudou completamente aqui o discurso que eu ia fazer. Né? A gente ia falar sobre a ATS, a parte burocrática da situação. Nós vamos falar de ATS também, vamos lá. Então, mas, assim, eu vou mudar, tá? Eu vou trazer um aspecto bem mais humanístico, tá? E bem mais objetivo na resolução dos problemas que a gente enxerga. Tá? Eu sou especialista em saúde suplementar, mas eu faço assistência também. Eu trato de pacientes oncológicos, minha área de atuação é câncer ginecológico, tá? Mastologia, e eu vivo esses problemas diariamente também. Né? E, inicialmente, aqui, você me emocionou com a sua fala. Silvio, eu ganhei a aposta. Tá? Qual que era a aposta, pessoal? Eu falei, quando a gente estava chegando aqui, que ia ser uma palestra sobre câncer de próstata. Que eu apostava com ela que ia ter 80% de mulher aqui dentro da sala. Tá? Eu acho que tem mais do que 80%. Tá? Porque sem vocês, nem marcar consulta a gente marca, tá? Quem marcou minha última consulta com o urologista foi minha esposa, tá? Ela marca e fala assim, eu já liguei para o Cristiano, você vai lá tal dia, tá? É isso, né? A gente tem esse preconceito, a gente precisa trabalhar com isso, tá? Vamos falar objetivamente ali, como é que se dão as coberturas, pessoal? Eu não quero ser muito burocrático, muito chato, mas a gente tem ali inovações chegando, tecnologias chegando, né? A ciência evoluiu demais. Existe um desafio que não é só brasileiro, é mundial. Tá? Como dar acesso a essas inovações o mais rápido possível, de forma segura, racional e sustentável. Tá? Esse é um desafio mundial. Cada vez mais a gente consegue fazer registro sanitário de tecnologias mais brevemente. Precisa fazer. Por quê? Porque os trabalhos, mesmo que imaturos ainda, com resultados preliminares, eles mostram muito benefício para os pacientes. Não dá para a gente ficar esperando o resultado final. Muitas vezes o paciente não tem esse tempo para esperar. Isso acontece no mundo inteiro. Só que isso traz alguns problemas. Tá? Quais são os problemas? A gente tem incertezas clínicas, tá? Tanto de
o Diego falou algumas coisas aqui, tá? Então, por exemplo, segurança, tá? Olha, é um grupo muito pequeno de pacientes, vai começar a usar aquela droga. Como é o efeito colateral? Como é o efeito em outros órgãos? Como é a associação com outros medicamentos que a pessoa toma? Né? Isso a gente vai vendo com o tempo. Isso se faz um tratamento dessa incerteza clínica. Existem também as incertezas financeiras e orçamentárias. Você precisa tratar isso. Como faz isso no mundo inteiro? Existem formas de você compartilhar esse risco entre todos. Tá? O paciente, quando adere a um tratamento desse, ele está correndo um risco. Tá? Qual o risco dele? Abrir mão de um tratamento convencional, que tem resultado, para alguma coisa que tem evidência preliminar. Mas isso acontece mesmo, doutor Cássio, ou isso é desculpa? Acontece, pessoal. Tem um trabalho publicado aqui, 7 de abril de 2024, se eu não me engano a data, tá? Pela Associação Médica Americana, JAMA, tá? Mostrando que todas as tecnologias que receberam aprovação prioritária, de novo, precisa ter aprovação prioritária. Tá? A gente tem que se virar para dar um jeito de conseguir cobrir, dar acesso, tá? Mas precisa. Só que a gente precisa tratar das incertezas. Esse trabalho mostra que, depois de 5 anos, apenas 43% dos medicamentos oncológicos, eles entregaram aquela eficácia prometida lá quando foram incorporados. Tá? 2/3 deles receberam a aprovação definitiva. Tá? Por quê? Fizeram modificações no grupo, na dose. Tá, né? E o restante perdeu a aprovação. Tá? Então, assim, esse risco existe e precisa ser tratado. Tá? Essa é uma realidade mundial. Tá? Como acontece aqui? A gente tem 3 agências reguladoras, a gente tem uma Câmara Técnica. Tá? Toda essa burocracia eu chamo de risco Brasil. Tá? Então, por exemplo, pelo acesso prioritário para um oncológico, tá? Eu vou pedir o registro sanitário hoje. Tá? Então, eu tenho lá a RDC 204, a 505. É muito mais rápido conseguir o registro. Tá? É um esforço de todos nós, tá? Todo mundo, é um esforço social. Conseguiu registrar em 6 meses. Só que, para comercializar, eu preciso do quê? Ter preço. Tá? Então, são 2 pré-condições. Eu tenho que ter registro sanitário e preço. Só que o preço é uma outra agência, é uma Câmara Técnica que é regida lá, o que vai fazer a regra para dar esse preço é uma lei de 2003, cara. É a resolução CEMED de 2004. O que a gente tinha em 2004, doutor Diogo? Não tinha, tá? Ou seja, está completamente fora. E esse preço demora 1 ano e meio para sair. Aí, o que podia ser em 6 meses, demorou 2 anos já. Tá? Aí é capaz, do jeito que a inovação está indo, né? A gente hoje em dia tem inteligência artificial fazendo mineração de molécula. Tá? Eu fui ver isso recentemente em Boston, impressionante. Tá? 2 anos é capaz de aparecer outra molécula, já melhor. Tá? Aí, com o registro sanitário preço, você vai entrar para a lista de cobertura. Aí você tem uma lista de cobertura do SUS e uma da saúde suplementar. São processos diferentes. Tá? Processo tem prazo diferente, critérios diferentes. Tá? Como se nós não fôssemos os pacientes, todo mundo tem SUS. Tá? Alguns têm o privilégio, 53 milhões, têm o privilégio de sobrar algum dinheirinho e poder ter acesso via saúde suplementar. Tá? Mas o processo é diferente. Né? É uma situação que a gente precisa corrigir muito brevemente, porque isso limita. Tá? O nosso processo de avaliação de tecnologia em saúde é o que a gente usava externamente lá nos países da Europa, nos Estados Unidos, em 1990. Tá? Itens como qualidade de vida, preferência, experiência do paciente, análise de múltiplos critérios para você tomar a decisão é fundamental. Não dá para você pôr uma inovação para dentro só falando de limiar de custo-efetividade, que, aliás, não tem. Tá?
Pelo amor de Deus, né? Não adianta a gente fazer de conta que faz o processo. Tá? A gente precisa atualizar esse processo. E toda essa questão regulatória amarra os planos. Se a gente tiver uma oportunidade, tá? A gente tem um exemplo de um claro, que até foi aqui num painel, aqui nesse evento de manhã, que a gente mostrou como trata o risco, tanto clínico quanto orçamentário. Tá? É uma experiência extremamente exitosa. Tá? E o resultado da experiência não pôde chegar na operadora. Por quê? Porque a regulação não permite. Você não tem meio regulatório para chegar no resultado. Mas, se der tempo, a gente fala sobre isso, que é um negócio impressionante e mostra como todos nós temos que trabalhar direito para exigir que todos esses fatores estejam associados a uma avaliação de tecnologia para entrar para a incorporação das listas assistenciais. Tá? A gente volta daqui a pouco com o senhor, inclusive para explicar para a gente o que é ATS, que ele falou lá atrás, e a gente vai falar sobre a importância disso. O Diogo, posso chamar Diogo? Porque, assim, eu tenho 62 anos, para com isso. E, assim, eu não gosto dessa história de chamar as pessoas pelos títulos, sabe? Porque eu acho que pessoas são pessoas. Tudo bem, todos nós temos nossos títulos aqui, mas aqui nós estamos falando como pessoas para pessoas, não é? Então, Diogo, eu queria saber de você o seguinte. Vamos falar sobre o impacto do tratamento na qualidade de vida do paciente com câncer de próstata. Eu queria saber como é que você avalia. Você acha que... quais são os fatores que você considera para escolher a melhor terapia para o seu paciente? Como é que você faz essa decisão? Eu sei que você toma em conjunto com ele também. Mas como é que você chega a esse final? Pergunta muito interessante. Bom, quando a gente avalia do ponto de vista oncológico, a gente avalia a doença, na maior parte das vezes, a gente tem claro quais são as melhores opções de tratamento. Então, seja o bloqueador hormonal, a quimioterapia, uma combinação de tratamento, seja rádio, etc. Entretanto, a gente não deve tratar a doença, a gente tem que tratar a pessoa. Né? Então, porque se a gente esquece da pessoa, a gente vai fazer a mesma coisa para todo mundo e para muitas pessoas a gente vai acabar mais machucando do que ajudando. Né? Então, e é um ponto interessante, tem alguns estudos muito interessantes de questionário, que eles questionam o médico, o oncologista, o urologista, enfim, o que ele acha que é o mais importante no tratamento daquele cenário, daquela pessoa, por exemplo. Aí o oncologista, o urologista fala, não, é a cura, é o tempo de vida, etc. Né? Por quanto tempo a doença vai ficar sob controle e tudo. Se o remédio briga com o outro e tal. Aí pergunta para os pacientes. E aí vem óbvio o que a Luciana acabou de falar. O que ele está preocupado é se ele vai continuar independente. Independência é um ponto fundamental. Então, as pessoas estão muito preocupadas com isso. Será que eu vou continuar conseguindo dirigir, levar meu neto na escola, etc. Autonomia, exato. Será que eu vou perder minha autonomia, vou precisar de alguém que me dê banho, sabe? Então as pessoas estão muito... Se você conversar com os pacientes, claro, num primeiro momento, as pessoas estão pensando em sobreviver, até porque elas não entendem ainda o prognóstico. Mas depois que as coisas acalmam, e câncer de próstata, na grande parte das vezes, mesmo com a doença incurável, a gente controla a doença por anos. Então, depois de um momento inicial, as prioridades reais dos pacientes vêm à tona, que são essas: a qualidade de vida, se vai ter tempo para brincar com o neto, se vai conseguir sentar no chão com o neto e levantar sozinho, coisas que a gente não para pensar. Então, do ponto de vista prático, voltando para a sua pergunta, a gente tem que entender quais são os objetivos de vida do paciente, o que ele quer, o que importa para ele, para daí nos ajudar na tomada de decisão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, câncer de próstata com metástase. Imagina que o paciente chega, tem um PSA de 5.000, um PSA super alto, tem um corpo com múltiplas metástases, está com dor. Então, obviamente, eu preciso ser agressivo no tratamento desse paciente. Então, num primeiro momento, a qualidade de vida dele está sendo deteriorada pela doença. Então, eu preciso tratar a doença para melhorar a qualidade de vida dele. Então, a gente é mais agressivo com o tratamento. Mas tem situações em que o paciente está bem clinicamente. Ele não tem sintoma. Ele precisa tratar, mas ele não tem tanto sintoma. E aí o tratamento pode melhorar a doença e piorar a qualidade de vida. Então, tem alguns cenários que, por exemplo, a gente pode discutir quimioterapia. Os pacientes falam, não, Diogo, se eu tiver mais 3% de chance de estar vivo para ver meu neto se formar, eu quero fazer esse tratamento aí. Não me importa com o efeito colateral. Não importa se vai cair o cabelo, não importa se eu vou ficar com diarreia, etc.
Tem paciente que você fala quimioterapia, explica o que é, como é e o que pode acontecer, o paciente fala, olha, nem precisa voltar nesse assunto, esse tratamento eu não vou fazer. Eu falei. Então assim, na verdade, acho que essa fase que a gente tinha de ouvir pouco o paciente, então a gente fazia perguntas, o paciente falava, perguntas objetivas sobre o que ele sente fisicamente, né? E tomava as decisões, toma a receita, marca o seu tratamento, etc., e volta daqui a X tempos. Então, isso, na minha opinião, tem que acabar, né? Óbvio que a gente tem que fazer isso também, mas tem que entender o paciente, quem é o paciente, quais são os riscos do tratamento, para que, de fato, a gente possa fazer o melhor tratamento para a pessoa, né? Para a pessoa naquela idade, né? Porque o câncer de próstata, ele pode aparecer em várias idades. Eu tenho 62, o meu veio com 58, mas eu tenho amigos de 50 anos que já apareceram com isso, entendeu? E assim, eu lembro que na época, em cima do que você falou, Diogo, eu lembro que o meu médico na época me falou, Rinaldo, eu poderia receitar para você, a gente poderia fazer a radioterapia. Só que você é jovem, você tem vida sexual pela frente. E essa doença pode voltar depois da radioterapia, daqui a 10 anos você vai ter que fazer tudo de novo. Não! Vamos zerar esse processo. Mas foi muito legal, porque o Dr. Kreuter, e sempre falo o nome dele, porque assim eu sou muito grato, ele me ouviu demais. A gente discutiu demais. Teve um dia que eu saí da sala dele. Eu saí do consultório dele. Eu falei, desculpa, eu não tenho mais condição de conversar com você agora. E ele compreendeu. Eu perdi o rumo de casa, literalmente, de tão nervoso que eu fiquei. Foi quando eu descobri que eu não teria mais esperma. E eu não sabia. Eu fiquei doido. Cara, eu queria bater no meu médico. Mas, enfim, esse é o menor dos problemas. E ele, com toda a sabedoria, soube respeitar o meu tempo, depois soube me explicar lá na frente. O trabalho de vocês é sensacional. Sabe, não é só apenas sobre curar uma doença, é sobre curar uma pessoa. Não é? E eu ia te perguntar sobre essa coisa do Discrete Choice Experiment. O que é isso? Porque você tem dados dessa coisa do poder de escolha, não é? Só voltando a um ponto interessante no que você colocou, e isso eu percebo, e tem até alguns dados. Primeira consulta com o oncologista, né? Essa história do paciente estar com medo de morrer e tudo. O paciente está tão nervoso que ele ouve a primeira frase, a segunda frase, e dali ele começa a pensar e ele não ouve mais. E é muito interessante, porque tem pessoas que realizam isso ainda na consulta, eles conseguem retomar e fazer as perguntas finais e tudo. E tem paciente que sai da consulta e depois a esposa liga, fala, olha, ele não entendeu, assim, ele está me fazendo perguntas que nitidamente não... E às vezes está todo mundo assim, tá? Às vezes não é só o paciente, às vezes está todo mundo, tá? Esposa, filho, tanto que quanto mais gente, melhor, porque as pessoas depois se complementam, né? E na prática é muito importante você voltar a ter essa mesma conversa. Então, com frequência, depois de uma primeira consulta, eu marco uma segunda, um retorno, etc., para quais são as dúvidas, vamos lá. Então, é muito importante isso que você comentou. Então, porque senão algumas informações ficam perdidas. E às vezes o paciente não toma as melhores decisões, né? Dessas informações perdidas, eu acho que eu preciso fazer uma ressalva. Porque quem assistiu a gente pelo YouTube ou aqui pode pensar, puxa vida, ele falou que não tem mais esperma. Será que ele não tem mais prazer? Alguém teve essa dúvida quando eu falei isso? Pois é, gente, não tem absolutamente nada a ver. Eu liguei para um médico amigo meu, porque eu fiquei com raiva do meu médico, e liguei para um outro médico amigo meu na época e falei, cara, o que é isso? Ele falou, Rinaldo, relaxa, é igualzinho. Você não vai ter problema nenhum, você vai ter prazer, vai ser igual. A única coisa é que é seco, não tem e eu não conseguia compreender. Então, tudo isso é muito difícil na vida do paciente. E assim, o apoio de vocês, médicos, para ouvir a gente e saber quando a gente não quer falar e saber orientar, é fantástico. Assim, eu aplaudo. Vocês são fantásticos. Voltando, então, na questão da escolha do paciente que você perguntou, acho que esse é o ponto importante. Porque para o médico, para o urologista, ou
por um oncologista, enfim, quando vai explicar um tratamento, por exemplo, cirurgia, ele está preocupado em explicar, olha, tem um risco de infecção ou não tem, vai ter que ficar com sonda, são quantos dias de hospital, tem que fazer o jejum, você está tomando anticoagulante ou não está, porque se tiver eu tenho que te orientar a parar. Então, são aspectos muito importantes, técnicos, e às vezes passa a informação que você vai saber depois. Passa a informação, olha, a próstata que produz o líquido prostático que compõe o sêmen, a maior parte do sêmen. Então, assim, às vezes essa informação passa. Você fica tão doido que você não ouve. Ou o médico fala e você não ouve, ou às vezes o médico está preocupado com as informações médicas, né? Então, de novo, voltando a essa questão, esses dados são, o paciente tem as suas preocupações próprias, que o médico precisa entender quais são, né? Então, essa questão do sêmen, a questão de mudança corporal com bloqueio hormonal, quando você faz bloqueio de testosterona, então, os testículos reduzem de tamanho, a pele fica seca, muda o padrão de pilificação do corpo. São coisas que nós, às vezes, a gente tem tantas outras coisas sérias para falar, que às vezes a gente minimiza um pouco o que também é sério, né? Mas que não ameaça a vida do paciente. Então, a gente coloca primeiro. Então, são pontos super interessantes que cada vez mais estão evidentes que nós médicos, e não só os médicos, a equipe multidisciplinar, enfermeiro que está em contato com o paciente, todo mundo, é fundamental para estabelecer esse vínculo e orientar o paciente sobre todos os aspectos, né? É verdade, é muito verdade isso. Obrigado, Diogo. Luciana, eu queria voltar àquele assunto de o câncer de próstata não ser tão falado quanto o câncer de pele, né? Que eu não vou dizer qual é pior, porque, na verdade, tudo é ruim, né? Mas é um assunto que tem que ser mais falado aqui no Brasil. Você concorda? Super concordo, né? Eu acho que podemos comparar com o de pele, mas podemos comparar com o Outubro Rosa, né? Assim, o tamanho hoje que a gente tem, né, do movimento Outubro Rosa no Brasil, se a gente comparar com o tamanho que o próprio movimento Novembro Azul. Claro, né, gente, que a gente está falando de assunto aqui que não deveria ter mês. É assunto aqui para o ano inteiro, é um cuidado que precisa ser contínuo, né? O exame está à disposição, então, quanto mais eu me cuido, mais a chance de eu achar o tumor pequenininho, e é de diagnóstico precoce que a gente quer que aconteça. Ninguém quer achar um câncer, claro que ninguém quer achar um câncer, mas se tiver que achar, que a gente consiga achar pequenininho. Então, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que a gente precisa ampliar o movimento. Eu assim já admiti que é mais uma função nossa, né? Então, muito obrigada, mulheres que estão aqui na nossa sala, mas faz parte, sim. Tem até não sei se você já viu, tem até um cardzinho. Quando está acabando o Outubro Rosa, a gente usa o lacinho, né? Então, tem o lacinho pink e o lacinho azul, que é o lacinho pink puxando, arrastando, assim, o lacinho azul, né? Tipo, chegou a nossa hora, vem, né? Mas é o lacinho pink puxando o lacinho azul. Não tem saída, gente. Eu acho que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, ampliar a conscientização. Claro, né? Tem decisões importantes relacionadas a quais são, de fato, os exames, em que momento, em que idade, porque muitas vezes existe, né, um certo desalinhamento com relação à idade para os exames, isso confunde a população. Então a gente precisa, né, combinar isso, né, para que os médicos, para que os homens não se confundam. E o que a gente vem acompanhando até da Sociedade Brasileira de Urologia é esse movimento, né, de que, da mesma forma que as meninas, né, aprendem desde cedo aí ao ginecologista, né, começar a discutir a questão do uso do anticoncepcional, entender a questão da menstruação, que os homens também, né, desde mais cedo, possam começar a ir no urologista para que o urologista cuide da saúde do homem como um todo. Tem movimentos importantes acontecendo, Rinaldo, mas não deixa o doutor Diogo não responder, porque eu não entendi o que é o tal do estudo lá, que ele não explicou. Ah, é? Não, você explicou, Diogo? Eu me perdi aqui, então. Ele ia explicar agora. Por favor, então. Por favor. Na verdade, Esse eu fiquei curiosa. Não, na verdade eu expliquei, mas só voltando um ponto... É da preferência do médico e do paciente. Isso, muito bem. Isso. Tá bom. Eu posso aproveitar o gancho? Interessante, porque eu acredito que a forma principal de conscientizar os homens é através das mulheres. Eu aconselho todos os meus pacientes, olha,
primeira recomendação médica... Sobrou para gente, não tem jeito. Obedeça a sua esposa. Primeiro, então, os pacientes, as esposas adoram isso. Então, é verdade, porque na prática, e eu tenho essa percepção muito clara, assim, são o homem que vem desacompanhado, a gente brinca a questão de esposa, das mulheres, filhas, etc., mas a minha percepção é que ele tem um desfecho pior de tratamento em relação à qualidade de vida, porque esse paciente ele se cuida menos, ele faz menos exercício, ele não se alimenta tão bem. Então, eu acredito piamente de que a melhor forma da gente tentar aumentar e atingir mais homens é através da conscientização não só deles, mas principalmente das mulheres. Então, eu gostei dessa ideia do rosa puxar o azul. A gente volta àquele velho ditado, quem manda em casa é a mulher, é isso? Eu falo isso para todos os meus pacientes. Mas tem uma coisa linda que você está falando, doutor Diogo, tem um conceito importante chegando dentro da saúde, gente, que é o conceito de saúde social. E ganhando um espaço super importante, né, do quanto mais sozinho, né, quanto mais solitário, menos saúde. Então, tratar aí de cada um fazer sua própria análise, né, com relação à sua rede de amigo, e não é de família não, tá? É de amigo, de comunidade, né, de senso de pertencimento, muito bacana, chegando forte aí dentro do conceito de saúde. Tem tudo a ver com o que você está falando. E falando nisso, você vê diferença aí no atual cenário do acesso público e privado para os tratamentos de câncer? Eu antecipei um pouquinho essa conversa. Eu me lembro que meu médico, na época, ele me falou, olha, ele atende tanto pelo SUS como particular. E ele me falou de diferenças na época. E, assim, claro que eu fui para o particular, né? Assim, não tinha nem a grana, mas veio, apareceu e eu fiz. Eu queria que você falasse sobre isso. Quanto tempo a gente ainda vai demorar para ter o mesmo tratamento privado na saúde pública? Foi difícil a pergunta, ok. Eu compreendo. Eu acho que a gente tem que começar a melhorar, né? Acho que a gente tem que começar a aproximar, porque é isso. Acho que a gente vê todas essas novas tecnologias chegando. E eu estou aqui, né, entre o Cássio e o Diogo, né, a sensação que eu fico o quanto, quando a gente está falando de tomadas de decisão, né, de hall, de Conitec, do que tem do SUS, a gente tem que tomar uma decisão pensando no coletivo, e o quanto o doutor Diogo está falando o tempo inteiro aqui de um cuidado super individualizado. Né? Ai, que duro, né? E é um pouco isso que a gente discute, a gente sente essa dificuldade até nas reuniões, que dá uma sensação de que, meu Deus, eles não estão falando a mesma língua. Né? Assim, é impressionante isso, assim, porque é isso, às vezes a gente tende, né, a levar por essa personalização, nem sempre a gente tem realmente um dado que dê a dimensão, né, da relevância dessa personalização, e é disso que eles precisam, né, para essas tomadas de decisões. Mas hoje a gente tem, sim, essa diferença entre o que está disponível na saúde suplementar, né, o que está disponível no SUS, e a gente tem essa outra fotografia de que dentro do SUS também existem diferenças. Tá? Então, a gente tem um estudo importante, onde a gente foi entender de que forma que o paciente, inclusive o paciente de câncer de próstata, a gente olhou para 5 tipos de câncer e perguntou para os hospitais do SUS, né, como é que você trata esses 5 tipos de câncer. E as respostas que a gente recebeu, a gente analisou, e a grande conclusão é que, muitas vezes, né, dependendo do tipo de câncer, dependendo até do CEP de onde o paciente mora, o tipo de tratamento que ele vai receber é diferente. Eu acho que essa não é uma conclusão tão simples, né, gente? Porque, na verdade, é muito mais do que isso. Eu estou falando, muitas vezes, até de viver e não viver, né, de ter acesso a um tratamento que dê mais tempo de vida, que dê mais qualidade de vida, porque a gente realmente está tendo essa dificuldade. Hoje, mesmo no SUS, tem uma lista hoje, para vocês terem uma ideia, né? O processo, o Cássio explicou para vocês, o processo para entrar no SUS tem que passar por uma agência chamada Conitec. E aí, mesmo os tratamentos que nos últimos 10 anos na oncologia foram incorporados pela Conitec, tem uma lista de 21 medicamentos oncológicos, tá? Esses medicamentos oncológicos, apesar do sim da Conitec, o governo ainda não recebeu, não definiu o modelo de financiamento. Então,
né, a gente também fica muito, né, angustiado com isso. Tem uma discussão rolando importantíssima. Teve uma mesa aqui, antes da nossa, que estava, inclusive, com a presença de um juiz, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, tem, inclusive, uma decisão do Supremo, gente. Chegou no Supremo. Né, o Supremo chegou para agora lá, para o Ministério da Saúde, e falou: vocês têm 60 dias para resolver este problema. A data é 24 de outubro. 24 de outubro, o Ministério da Saúde tem que conversar com o CONAS e com o CONASEMS e tem que decidir qual vai ser o modelo de financiamento das tecnologias incorporadas pela Conitec. Isso chegou no limite. Assim. Então, tem essa lista e isso gera muita falta de equidade. É o juiz dizendo. Chegou num nível que não é o doutor Diogo. O doutor Diogo já prescreveu. Mas chegou, agora é o juiz que está falando. Conitec, Ministério da Saúde, você tem que dar. E eles não estão dando. Não sei mais o que falta. Esse caso tem mesmo que subir para o Supremo, e subir para onde quer que seja, porque são 70 mil casos por ano, gente. 70 mil homens com câncer de próstata por ano. É muita gente. E aí eu estava vendo aqui, Luciana, que ainda não existe a mesma prioridade para tratar o câncer de próstata e outros tipos de câncer. Não tem a mesma prioridade. Por quê? Eu acho que é um pouco de tudo isso que a gente está falando, assim, sabe? Eu acho que a gente tem aí desafios importantes de tomada de decisão mesmo. Eu acho que, mesmo se a gente for tentar, se eu tivesse que te contar, assim, hoje, se existe algum modelo de priorização, não existe. Mesmo se a gente for pensar em tecnologia, né, Cássio? Se a gente for pensar, o próprio processo de incorporação de novas tecnologias depende muito do fabricante. Né? Não é o Ministério da Saúde que fala: nossa, se eu olhar aqui para os meus tipos de câncer, deixa eu olhar e deixa eu ver se o câncer de próstata está sendo bem cuidado. Né? Chama uma equipe de médicos, monta um comitê e fala: deixa eu ver. Chama o doutor Diogo e fala: será que o paciente de câncer de próstata está tendo acesso a uma linha de cuidado que é a mais efetiva? Não existe isso. Hoje, o exemplo que a gente mais caminhou é com o câncer de mama. Então, hoje, nesse momento, a gente tem um PCDT, que é o Protocolo de Diretrizes Terapêuticas para a Mama, e eles prometeram que vão fazer, né, para a próstata, para pulmão, né, inclusive parece que está sendo feito de estômago. Porque, com isso, gente, por que o PCDT é tão importante? Né? Ele faz com que as tecnologias incorporadas passem a ser obrigatórias. Então, a gente começa a diminuir essa falta de cuidado que eu te falei. Então, a gente tem que batalhar muito pela criação desses PCDTs. É por isso que a gente tem que falar tanto nesse assunto. Sim. Tem que falar. Não tem que ter medo de falar de câncer de próstata. Vamos repetir: câncer de próstata. Câncer de próstata. Não tem que ter vergonha disso. Não tem que falar de aquela doença, como falava minha avó. O vovô tem aquela doença. Gente, vamos falar, vamos abrir o jogo, é real. E a gente só consegue mudar uma coisa quando a gente fala sobre ela. Quando a gente enfrenta. Não é? Obrigado de novo, Luciano. A gente volta daqui a pouco. Agora há pouco, doutor Cássio, a gente falou sobre ATS. E eu estava esperando para a gente voltar a falar em ATS, para você me dizer como que a ATS, como que ela ajuda na tomada de decisões pela Agência Nacional de Saúde. Bom, Reinaldo, a ATS é muito mais que isso, tá? Então, vamos lá. Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo só para explicar o contexto, para todo mundo entrar na mesma página, né? O que a gente vive hoje, pessoal? A gente vive uma transformação demográfica e epidemiológica muito grande, tá? A população está envelhecendo, né? Então, as pressões sobre as doenças oncológicas, doenças crônicas, neurodegenerativas têm aumentado. Paralelamente, o que é excelente, tá? Se a gente tem muita gente aqui com qualidade de vida, vai viver mais tempo, é por causa disso, né? Estão chegando as inovações, e as inovações chegam em grande quantidade, tá? Como você conciliar um orçamento finito com necessidades infinitas?
o gestor do sistema de saúde, o gestor do hospital, os gestores, os administradores, eles precisam tomar decisões, né? Quais são as ferramentas que o gestor tem para tomar decisão? São duas, principalmente. A avaliação de tecnologia em saúde, que é o ATS, e a saúde baseada em evidência, a medicina baseada em evidência, que a gente falou bastante aqui, são fundamentais. Eu até cometi uma injustiça com a ANS na minha primeira fala, né? Por quê? A ATS começou depois da Segunda Guerra Mundial. Chegou aqui a gente começou a falar aqui no Brasil em 83. A Conitec é de 2011. E o processo que a gente vive da ANS começou em dezembro de 21, processo atual. Antes o rol só era atualizado a cada 2 anos. Primeira reunião foi em dezembro de 21, eu estava lá, a Luciana também. Tá? Então, o que acontece? Eles fizeram um grande esforço, não é fácil fazer isso. Só que a gente precisa aprimorar. Tá? Até parabenizo a Bayer pela composição do painel, né? Alguém que trata o dia a dia do paciente, alguém que trata a vida do paciente, né? A jornada, e alguém burocrata que explica como a gente atrapalha ou tenta ajudar isso. Tá? Então, assim, vamos lá. Alguns problemas do ATS. Tá? O ATS que a gente está fazendo, que eu brinquei que é de 1990, é que a gente não agregou ferramentas modernas. A ATS é uma ciência em evolução. Tá? Por exemplo, qualidade de vida. Tá? Tem que ver a qualidade de vida? Óbvio que tem que ver a qualidade de vida. Tá? Então, existem ferramentas para isso, pessoal. Então, é um método estruturado. Tá? Tem ferramentas, por exemplo, na minha área, a gente tem o que é QLQ C30, tá? Que vai ver a qualidade de vida, objetivamente. Né? Para a próstata, tem o QLQ PR25. Tá? São ferramentas para você medir a qualidade de vida, é super importante. Tá? O Diogo exemplificou bem ali. Né? Às vezes a gente explica um monte de coisa, tem alguma coisa ali que talvez não importa para o paciente, a gente não falou nada sobre alguma coisa que é importante para ele, tá? E a gente não mede isso, né? A experiência e a preferência do paciente são importantes? Mas lógico que são, tá? Obviamente, tá? Então, existem ferramentas, métricas para fazer isso, tá? Inclusive, existem os PROs, que são questionários, e os PRONs, que são ferramentas que vão interpretar as respostas desse questionário sem passar pela mão dos médicos. Tá? Ali é a inteligência artificial pura trabalhando naqueles questionários. Tá? São fundamentais. Estão agregados em várias agências de incorporação de tecnologia pelo mundo. A gente precisa fazer isso aqui. Para quê? Para a gente tomar decisão baseado em múltiplos critérios. Tá? Então, é importante... E a ANS faz isso? Não, nem perto. A ANS a gente não tem nem o limiar de custo-efetividade. Limiar de custo-efetividade é importante? Por que ele é importante? Porque mostra, né, a decisão que todos nós temos de pagar. Ele é um instrumento de gestão. Tá? É único? Não pode ser único. Tá? Você tem que agregar tudo isso. Por isso que é uma análise que tem que progredir para vários critérios. Tá? Se não, imagine uma doença rara. Né? Se a gente tiver um limiar de custo-efetividade sem esses variantes positivos, nunca vai ter dinheiro para colocar. Tá? Então, não pode, você precisa evoluir. A gente estava falando aqui olha, tem tecnologias que a demanda é sempre do laboratório. Você tem toda a razão, 90% da demanda é do laboratório. Como é que trata isso? Como é que muda essa realidade? A gente não tem compartilhamento de risco. Existe um negócio chamado compartilhamento de risco ao contrário. O que é isso? Tá? Olha, eu tenho uma inteligência artificial, eu tenho um comitê de médicos e profissionais da saúde que vai correr a nossa lista assistencial. Tá? Tem alguma coisa que ou tem um desfecho muito ruim, ou o custo é ruim, ou não tem cobertura. Tá? Eu preciso de uma tecnologia para lá. Como é que eu faço?
se não é comercialmente viável, é muito difícil você pedir para alguém fazer isso. Porém, você compartilha o risco com a pessoa. Fala assim, ó, laboratório, desenvolve para mim que eu preciso, eu te garanto a demanda e te garanto o preço. É o contrário. Tá? Então, isso acontece. Por exemplo, nos Estados Unidos, isso é muito comum. Tá? Aqui, a gente não tem lançamento de novos anti-inflamatórios, novos antibióticos há quanto tempo? Né? A gente precisa começar a agregar novas ferramentas para a ATS fazer sentido. Tá? A ATS não pode ser um negócio estanque que a gente use para limitar ou colocar adulto. Não pode ser isso. Tá? O ATS tem que ser um negócio inteligente para a gente deixar uma lista assistencial segura, racional e sustentável também. Tá? Eu sei que isso é meio burocrático, né? Mas assim... por exemplo, né, a gente está falando de qualidade de vida e experiência do paciente. Isso cada vez mais pesa naquelas ferramentas de MCDA. Por quê? Porque isso é fundamental, porque muitas das tecnologias elas vão pedir para o paciente uma autorização para usar aquela tecnologia nele. Tá? Por quê? Porque ele vai estar abrindo mão de outros tratamentos. Então, é importante entender o que ele está pensando para você poder fazer essa medição sem ficar levando em consideração só qualis e dalis. Tá? Isso é super importante, cada vez tem mais. Tá? Para vocês terem uma ideia, agregando inteligência artificial, tá? FDA, o NICE, o CADIT, Austrália, eles agregam a inteligência artificial para analisar os fóruns dos pacientes, tá? Os relatos de paciente, não importa a língua. Tá? Hoje em dia, a inteligência artificial consegue ver o texto, independente de como você estruturou. Tá? Antes, a gente precisava de dado estruturado, hoje não. Tá? Ele corre ali aqueles fóruns de pacientes que estão recebendo a medicação. Por quê? Com isso, ele consegue antecipar, por exemplo, o efeito colateral, o efeito indesejado, o que é melhor na tecnologia, no sentimento do paciente. Tá? Isso tem que chegar aqui, Rinaldo. A gente tem que pedir isso, pessoal. Todo mundo tem que trabalhar junto. Ó, fizeram um excelente trabalho, só que a gente precisa, né? O mundo anda, né? A gente precisa criar essas condições. Me dá 30 segundos. Pessoal, experiência de compartilhamento de risco. Carcinoma hepatocelular. Um grande prestador de São Paulo e um laboratório farmacêutico fizeram essa experiência. Tá? Experiência exitosa. Alguns pacientes não tiveram resultado. Né? O que aconteceu? Ia se devolver o recurso para o laboratório, tá? Para a operadora. Tá? 2 operadoras, uma autogestão e uma grande seguradora. Tá? Conseguiu devolver? O que vocês acham? Pô, você está me dando dinheiro de volta? Não é legal? Não consegue devolver para a seguradora. Por quê? É faseado, né? A gente vai vendo eficácia por tempo. E a razão de contabilidade, a parte regulatória, é mensal e trimestral. Aí a seguradora, ela já fechou o balanço, cara. Chegou o dinheiro, ele faz o quê? Ele imputa como? Na sinistralidade de quem? Entendeu? Então, a regulação precisa evoluir, pessoal, e a gente precisa pedir isso. Tá? Não adianta a regulação ficar estanque e vir o legislativo e fazer a lei 14.307. Essa 14.307, me desculpem aqui, é um apartheid da saúde, cara. A Luciana tem uma lista, eu não sabia que eram 21. O Tiago me mandou, a última eram 18, né? Já são 21. São medicamentos, pessoal, que entraram oncológicos, que entraram no SUS, pela análise da Conitec, tá? Teriam um prazo regulamentar de disponibilização de 6 meses. Eles entraram na saúde suplementar em 2 meses da publicação do Diário Oficial. Tem medicamento na lista que a Oncoguia faz, tá? Que levanta e acompanha. Se não fosse eles, talvez a gente não soubesse isso, tá? Que estão há 3 anos sem chegar nas pessoas, pessoal. 11. Vejam, pessoal, isso entrou pelo SUS, só chegou na saúde suplementar porque entrou pelo SUS e o pessoal do SUS não recebeu a medicação ainda. Será que a gente não vai ter que juntar todo mundo e falar, amigo, se vira, em vez de ter 4 agências,
colocar lá para precificar Ministério da Fazenda, Casa Civil, Ministério da Saúde, põe esses caras para achar orçamento, para realmente o que a gente encontrar para incorporar na lista assistencial, você tenha orçamento para fazer. Crie-se um sistema de pagamento, crie-se um sistema de financiamento para o que a gente considerar necessário para a incorporação, para melhorar a vida do paciente, realmente chegue nele e não seja faça de conta. Tá? É isso, desculpa. Obrigado, doutor Castro. Que é isso, não precisa se desculpar, não. Gente, a gente está quase terminando. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui na plateia, o pessoal que está assistindo aí pelo YouTube, muito obrigado. Vamos levar essa questão do novo olhar para o câncer de próstata adiante. Fale com seu amigo, com seu companheiro, com a sua amiga, com a sua companheira. Esse assunto não pode ficar calado. E eu vou dar um minutinho para cada um de vocês para responder a mesma pergunta, que é sobre qual é o próximo passo mais urgente em relação ao câncer de próstata, na opinião de cada um de vocês. Qual é o próximo passo mais urgente que deve ser tomado? Um só. Vamos começar, então, com o Diogo. Eu ia ceder para a Luciana, né? As damas primeiro, mas a minha mensagem, e eu já vou responder a sua pergunta, mas a minha mensagem é: os avanços estão cada vez mais rápidos. Então, a gente está vendo a incorporação e a divulgação de resultados cada vez mais promissores, com novos tratamentos, melhores em eficácia, melhores em qualidade de vida. Então, a gente tem exemplos recentes com drogas bloqueadoras de testosterona recentemente aprovadas. Então, a gente está vendo um passo muito acelerado na melhoria dos tratamentos para câncer de próstata, assim como a oncologia geral, né? Na minha opinião, o passo mais urgente é a gente dar acesso às pessoas a essas novas tecnologias. Porque, na verdade, a nossa percepção, a minha percepção é que a velocidade só aumenta em relação ao desenvolvimento dessas drogas, número de drogas em desenvolvimento e moléculas, cada vez mais pacientes curados em vários tipos de câncer, mas a velocidade em que a burocracia acaba incorporando isso, né? Não sei se burocracia é bem o termo certo, mas não é a mesma. Então, a minha preocupação é que esse gap que a gente está discutindo para encurtar, na verdade, tem uma força, uma pressão de novas tecnologias chegando, que talvez esse gap a gente tem que tomar um cuidado para também não deixar ele aumentar, né? Então, acho que a gente tem que fazer um esforço extra, o máximo possível, para dar acesso. Então, na sua opinião, o principal passo que a gente tem que ter agora é acesso. Luciana. Rinaldo, o Oncoguia existe, né? Então, o Oncoguia é a Associação Brasileira de Defesa do Paciente com Câncer. Assim, diante do diagnóstico, tratar é preciso. Então, aqui, para mim, é isso. Eu acho que se a gente espera tanto por essas novas tecnologias, para que a gente mude a realidade do câncer, não é mais futuro, é presente. Sabe? Então, estou junto com o doutor Diogo. Eu acho que é isso. Diante do câncer tratar, é preciso que a gente consiga, de fato, com que estes tratamentos mais novos, mais efetivos e que fazem a diferença, de fato, na vida dos pacientes, estejam disponíveis. Hoje a gente vive essa angústia, né? De que chega e tem ainda um longo caminho, obviamente, para discutir, para que, de fato, beneficie quem precisa tanto. Então, para mim, é essa bandeira, que a gente consiga que esses tratamentos possam, de fato, beneficiar quem precisa. Acesso também. Tinha que ser diferente, mas, enfim, dá 2-0. Por favor, doutor Castro. Vamos lá. 1 minuto só? Tá bom. É difícil para mim. Vamos lá. Uma coisa só também não dá. Aí não dá. Aí é o seguinte, pessoal. Câncer de próstata. 1 em cada 8 homens vai ter câncer de próstata. 15 homens a cada 100 mil morrem de câncer de próstata. O homem que começa a fazer tratamento de câncer de próstata já está, 62% deles já está em estadio avançado, tá? Então, acesso a novas tecnologias é importante? Sim, é um valor da saúde, tá? Porém, o maior valor da saúde está em promoção da saúde e prevenção, tá? É inaceitável a gente só ter um Novembro Azul, né? Tem que ser todo mês. Tá? Por que só Novembro Azul? Né? A gente tem que trabalhar para as pessoas entenderem a doença, se prevenirem,
procurarem um médico, fazer rastreio. A saúde suplementar, a saúde pública tem que criar ferramentas para buscar esse paciente, tá? No começo é fundamental. Câncer de próstata, o cara tem vergonha de neurologista. Essa é a verdade, tá? Você tem que ir lá buscar o cara. Então, promoção, prevenção e melhorar o acesso. Tá bom assim? Os três concordaram com melhorar o acesso. Agora eu quero você. Você encerra a mesa dizendo o que você quer. A pergunta é a sim, pergunta senhor. mais difícil, porque assim, como a minha história, e hoje eu estou revivendo toda a minha história do passado aqui, graças a Deus eu sou um cara que está muito beneficiado na ponta da pirâmide, né? Eu sou um cara que sou jornalista, que eu tinha plano de saúde na época, e eu podia pagar, etc. e tal. Eu acho que eu gostaria que fosse uma coisa... É dentro do acesso que vocês falam, mas é mais que isso, que fosse universal. Sabe? Que o homem preto da periferia tivesse o mesmo acesso que o homem branco rico. Porque não é possível, no meu ponto de vista, você ter o tratamento, ter os remédios, ter um médico e ter a questão robótica agora que está chegando ao SUS, e mais pessoas morrerem em detrimento de outras. Eu não estou defendendo morte de ninguém, eu estou defendendo vida de todos. Sabe? Então, eu estou falando na questão igualitária. É isso. Esse é o meu ponto de vista. Sensacional. Obrigada. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, eu quero agradecer. Gostei muito de conhecer vocês. Eu acho que foi muito enriquecedor esse painel, essa conversa. Vocês são fantásticos. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, em nome da Bayer, o TJCC também, eu quero agradecer a participação dos convidados aqui na plateia, do pessoal que está aí no YouTube acompanhando a gente, e lembrar 3 questões importantes que nós falamos aqui. Primeira, o paciente quer e tem direito a ter qualidade de vida. Ponto número 1. O acesso ao sistema privado e público precisa refletir essa realidade. E o tempo de agir, sabe quando é? É agora. Esse é o tempo de agir. O tratamento do câncer de próstata está evoluindo, os pacientes têm cada vez mais possibilidades de tratamentos eficazes e que preservem sua qualidade de vida, permitindo que eles continuem construindo suas histórias, porque o tratamento do câncer não deve ser um fardo maior do que a própria doença. A doença já é um fardo, e o tratamento não tem que ser mais pesado que isso. Então, eu sou a prova viva de que tudo isso que eles disseram, né, eu sou a prova viva de que a gente tem que continuar falando, a gente tem que continuar brigando, e a gente tem que continuar acreditando. Não pode perder a esperança quando aparece uma porcaria, me desculpem o termo, de um diagnóstico como esse. A gente não pode largar tudo, a gente não pode abandonar. Eu sei que passa isso na hora, sabe? Quando você recebe esse diagnóstico, passa um monte de besteira na sua cabeça. Só que vamos abraçar essas pessoas e vamos tentar mostrar para elas, porque durante alguns minutos a gente fica cego, a gente não ouve o que o médico disse. A gente perde a esperança e não pode. Isso vale para tudo na vida. Não dizem que a esperança é a última que morre? E ela será a última. A gente vai sobreviver. Então, a gente é um papel muito importante o nosso, de acolher, de estar junto, de conversar. Eu quero agradecer a todos, muito obrigado, adorei conhecer vocês, muito obrigado, vocês são fantásticos. E sem vocês, caras como eu não estariam vivos. Obrigado.